Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de pensamento computacional do módulo 1. Bom, na unidade 2, iremos entender cada um dos pilares que compõem o pensamento computacional. O pensamento computacional, como já mencionamos na aula anterior, ele é composto por 4 pilares: a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Esses 4 pilares, eles são interdependentes, ou seja, em uma solução de um problema, eu não preciso me preocupar em ter que usar eles de forma sequencial e muito menos ter que usar todos eles em um mesmo problema, certo? Então, nós conseguimos aplicar eles de acordo com a necessidade. E para fazermos isso, precisamos compreender primeiro cada um deles, né, o que ele se propõe, como que encontramos esses pilares no nosso dia a dia. O primeiro pilar é a abstração. A abstração é uma competência essencial daqui do pilar. Então, os primeiros trabalhos do pensamento que traz, né, o pensamento computacional da Wing, ele vai focar principalmente na abstração. E a partir da abstração que eu conseguiria, né, pensar nesses outros pilares. Né? No entanto, a gente tem outras literaturas, né, que traz esses 4 pilares de maneira independentes, porque a gente consegue, sim, aplicar aí cada um deles de maneira separada. O que é abstração? Bom, eu acho que você já deve ter se deparado com alguma situação em que você falou para alguém: poxa, abstrai isso. Né? Por exemplo, quando nos deparamos com uma pessoa que está nos incomodando um pouco, né? E que a gente não gosta tanto da pessoa, a gente fala: poxa, abstrai a pessoa. Né? Ou abstrai o que a pessoa está falando, né? Ou seja, ignore, né, o que a pessoa está falando e foque só no que é essencial. É essa mensagem que queremos passar quando a gente coloca essa palavra, né, nessas frases que temos no dia a dia. E a mesma forma é aqui no pensamento computacional. Quando eu me deparo com um problema, eu preciso focar primeiro nos detalhes que são essenciais desse problema, para que eu possa focar melhor a minha atenção, né, no que é importante, nas informações que são importantes. Então, pensem, quando vocês realizam uma atividade e conseguem focar somente no que é essencial, fica muito mais fácil, eu começo a ignorar detalhes que não são necessários naquele momento, ok? Então, esse processo é muito importante para que eu possa encontrar, tornar mais fácil essa resolução. Então, essa habilidade, né, de ignorar esses detalhes para simplificar e resolver as complexidades, a partir dela eu consigo, primeiro, eu fazer algo, né, quando eu estou resolvendo um problema, eu consigo generalizar esse problema e reutilizar partes da sua solução. Ou seja, então vamos supor que eu estou ignorando detalhes ali que não são necessários, focando no que é essencial, então a partir disso eu consigo ver o quê? Poxa, esse problema aqui, ele é parecido com a mesma categoria de problemas, né, que eu já resolvi anteriormente. Então, consigo reaproveitar soluções. Então, por isso, né, vocês vão ver que isso tem relação um pouco com o que a gente vai ver depois dos outros pilares. Por isso que a Wing, em 2006, né, no seu artigo, ela traz a abstração e, a partir da abstração, ela consegue explicar os outros pilares. Tá? Porque eu consigo, a partir dessa abstração, fazer exatamente isso, né? Eu vou generalizar um problema para que eu possa ver em que outras partes, né, esse problema já foi aplicado, né, já resolvi algo parecido antes, então reutilizar essas soluções. Ele facilita a comunicação, ele vai promover a criatividade. Quando eu foco nos detalhes, eu consigo ser mais criativo,
consigo pensar, né, a partir de outros vieses numa solução. Então, isso tudo vai favorecer com que eu inove dentro daquilo que eu estou propondo. A abstração a gente consegue, por exemplo, aplicar no nosso dia a dia. Na imagem aqui vocês estão vendo um jantar entre amigos. E nesse jantar entre amigos, né, então vamos supor que eu quero organizar um jantar na minha casa. Então, eu vou abstrair, eu vou ignorar os detalhes que não são importantes, como, por exemplo, que marcas de ingredientes que eu vou utilizar para realizar o prato. Não, né? Eu ignoro essa parte, isso aqui não é importante nesse momento. O que é importante? Saber que horas as pessoas poderão ir, que dia da semana, se elas têm alguma restrição alimentar. Então, poxa, né? Tem um amigo meu que ele é celíaco, né? Então, eu vou tentar pensar em algo que inclua esse meu amigo. Então, eu penso os detalhes que são essenciais, primeiramente. Uma outra aplicação aqui da nossa abstração é quando vocês utilizam um mapa. Então, pense. Quando que você utilizou um mapa pela última vez, um GPS no celular? Vamos supor que você quer sair da sua casa e ir até um posto de gasolina ou até uma padaria mais próxima. O GPS, ele vai focar somente no caminho que é mais eficiente, é mais rápido, ou está de acordo com suas preferências. E vai ignorar outros detalhes, outras ruas, né, que estão ali, ele ignora para que possamos focar no que é essencial, ok? Bom, outra abstração também dos mapas seria a questão quando eu quero, no caminho, por exemplo, encontrar um posto de combustível. Ele vai só mostrar o ícone do posto de combustível. Qual que é o nome do posto? Detalhes desse posto também, se aceita cartão, se não aceita. Essas informações eu abstraio no primeiro nível ali, porque não é importante quando eu estou dirigindo. Eu vou focar só em que ponto que ele está, certo? Quando eu quero atualizar, né, também informações de trânsito, eu vou focar somente, né, em questão de congestionamento, né? Então, por exemplo, estou saindo do trabalho agora e estou indo para minha casa. Estou com acesso à internet. Então, ele pode mostrar os trechos, né, que estão mais engarrafados, os trechos que têm obras, trechos que estão interditados. Então, isso tudo, né, ele abstraiu várias informações desse mapa, né, que tem muita informação para que eu pudesse focar somente no que é importante. O próximo pilar é a decomposição. O que é decomposição? É o processo em que eu divido um problema que é complexo ou um problema que eu tenho no meu mundo e eu divido ele em partes menores. Quando eu divido esse problema em partes menores, eu consigo gerenciar essas partes pequenas muito mais fácil. Então, isso vai aumentar a minha atenção aos detalhes. Então, veja, quando eu falo de aumentar a atenção aos detalhes, vejo que isso tem uma relação, né, com a abstração. Então, por isso que esses pilares são independentes, porque eles já têm uma relação intrínseca ali entre eles, né? Eu já estou, de certa forma, aplicando um pouquinho da abstração aqui também. Então, por isso que a gente foca mais em um pilar ou outro, muitas vezes em uma solução. Para você entender o que é uma decomposição, vamos imaginar que você tenha que planejar uma festa de aniversário. Bom, temos então que dividir, né, algo que é complexo, como organizar uma festa, em partes menores, para que elas sejam mais gerenciáveis e eu consiga me ater aos detalhes que são importantes. Então, eu vou dividir pela definição do tema. Então, primeiro, qual que vai ser o tema dessa festa? Preparar a lista de convidados, organizar o menu. Então, o que vai ser servido? Cachorro-quente, pipoca, ou vai ser um almoço, um jantar? O que eu vou servir, né, nessa minha festa? A decoração, então, como é que eu vou decorar essa festa? Que elementos que eu vou colocar ali? Então, eu divido nas partes menores, que eu possa pensar em cada uma dessas partes
de modo que essas pequenas soluções juntas forneçam uma solução final para esse problema, né? Uma solução completa. E aqui, né, considerando a festa, teria ainda a questão do entretenimento, né? Então, eu penso em cada uma dessas partes, então, no final, algo que era tão complexo quanto realizar uma festa, quando eu foco em cada uma das partes primeiro, isso fica muito mais fácil. Isso, pessoal, a gente já faz, né, em várias interações que a gente tem no computador. Por exemplo, essa técnica, né, de decompor algo para tornar mais fácil, também é algo que é realizado em algumas áreas para nos passar uma sensação. Então, por exemplo, quando a gente interage com uma interface, por exemplo, vamos supor que vocês queiram pedir uma comida no aplicativo, um iFood ou qualquer outra ferramenta que tenha na sua região. Então, você foi lá, vai pedir a comida. Geralmente, os aplicativos, eles colocam, né? Olha, seu alimento está sendo preparado. Olha, ele saiu para entrega. Nos dando informações para cada uma dessas partes. Nos dando a sensação de que o quê? Poxa, está indo rápido, né? Esse meu pedido. Porque esse processo todo, né, de fazer um pedido num restaurante, para o restaurante é complexo. Ele tem que preparar, tem que arrumar a embalagem, tem que chamar o entregador tem que chegar na sua casa. Então, veja, isso tudo também é complexo. Então, em interfaces, em ferramentas que a gente lida, a gente também encontra decomposição. Você já reparou que quando você pede uma comida pelo WhatsApp, né? Caso você já tenha tido essa experiência, mas caso você pede uma comida no WhatsApp para um restaurante e fica aguardando chegar na sua casa, por exemplo, uma pizza, nos dá a sensação de que aquela pizza está demorando muito, porque eu não estou tendo um feedback de cada uma dessas partes menores, né? De ele preparar o pedido, dele sair para a entrega, dele chegar até a minha casa, né? Quando eu vou tendo feedbacks das partes menores, me dá essa sensação de que está sendo mais rápido, né? Quando o tempo, na verdade, né, no final foi o mesmo, certo? Outra aplicação de decomposição. Então, vamos supor que você queira fazer um bolo de aniversário decorado. Poxa, eu nunca fiz um bolo na vida. Então, é algo complexo para mim. Para facilitar, então, eu vou dividir, né, essa resolução desse problema complexo, que é fazer um bolo, em partes menores. Então, primeiro, eu vou me ater em como fazer a massa, depois, como que eu faço o recheio, como é que eu faço a cobertura, como é que eu faço a decoração. Dessa forma, eu consigo me ater aos detalhes e eu foco no que é essencial em cada uma dessas partes. Então, veja, eu vou na parte da massa e eu vou ter a massa pronta. Depois eu junto essas soluções, né? E ela fica muito mais simples. Um outro pilar que temos aqui também é o reconhecimento de padrões. Então, veja, abstração, ignorei detalhes e consegui me ater ao que era importante, ignorando informações que não eram necessárias naquele momento. E na decomposição, consegui dividir esses problemas em partes menores. Quando eu divido esse problema em partes menores, pode acontecer do quê? Das soluções de duas partes, por exemplo, serem muito parecidas. Então, eu consigo reconhecer se tem um padrão de solução para esses dois subproblemas. Ou ainda, pode acontecer do quê? Eu já ter resolvido um problema parecido anteriormente, ou um dos problemas que eu já resolvi ter um subproblema que é parecido com esse meu subproblema atual, e eu consigo perceber que a forma como ele foi resolvido, né, o passo a passo, ele é parecido, né? Então, esse processo é parecido. Então, eu consigo reutilizar uma solução em um outro contexto. Então, o reconhecimento de padrões, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar quais são as partes similares, né? Que são padrões, né? Para que eu possa
resolver os problemas de forma mais rápida e mais eficiente. Em vez de ficar pensando novamente como é que eu vou resolver, eu já aproveito uma solução que foi resolvida antes. Né? Então, eu busco por elementos iguais ou muito similares, né, em cada problema, que também volta, né, a questão de eu conseguir generalizar um problema que eu tenha, certo? E ele faz uso ali de soluções que são previamente, então, definidas, né, em outros problemas com base nas experiências anteriores. É aquele ditado, né, aprender com erro, né, é um exemplo de eu aplicar o reconhecimento de padrão. Poxa, esse erro eu já cometi anteriormente, né, tá parecido, então eu não vou por esse caminho novamente, porque senão vai gerar o mesmo resultado, por mais que o contexto aqui esteja um pouco diferente. E no dia a dia, onde é que a gente encontra o reconhecimento de padrões? Eu trouxe aqui, né, o brigadeiro e o beijinho. Então, vamos supor, né, que eu tenho como um problema resolver fazer um beijinho e fazer um brigadeiro. Bom, vamos supor que eu já saiba fazer o brigadeiro que eu já fiz em outro momento. Ou então, eu posso ainda estar fazendo o beijinho brigadeiro dentro de um mesmo problema maior, que é, por exemplo, fazer os docinhos da festa, tá? Um exemplo. Bom, eu já sei fazer então o brigadeiro. Então, o processo é eu colocar o leite condensado, a manteiga, o cacau, mexer até desgrudar da panela e tá pronto, né? Eu enrolo e coloco granulado. Parte desse processo que eu já usei para o brigadeiro, eu posso aplicar no beijinho, porque o processo é o mesmo. Eu vou colocar leite condensado, a manteiga, só que ao invés de colocar cacau, vou colocar o coco. Ao invés de polvilhar com granulado, vou polvilhar com coco. Certo? Então, o processo, parte desse processo é o mesmo. Então, eu reutilizo uma solução de uma experiência, né? Ou de um problema que eu já resolvi anteriormente. E no dia a dia, nós temos também uma aplicação em outros contextos. Então, por exemplo, um tráfego de trânsito, né? Eu consigo identificar padrões para que eu possa tomar decisões sobre semáforos, por exemplo. Isso já acontece em grandes cidades. Então, vamos supor que eu tenho uma avenida na minha cidade e que todo dia, em horários de pico, essa avenida é engarrafada. Então, tem 2, 3 avenidas que são mais engarrafadas. Então, eu posso analisar esses padrões de tráfego para analisar, poxa, será que não é importante eu diminuir o tempo, então, do semáforo das outras ruas paralelas? Então, vamos supor nessa imagem aqui. Tem uma rua aqui bem cheia de carros, né? E a outra rua paralela ali está com poucos carros, pouco tráfego. Poxa, será que não é interessante, então, que esse semáforo, né, dessa pista que está mais cheia, ele tem um tempo menor de espera e o outro tem um tempo maior, para que eu tenha um fluxo melhor desse trânsito? Então, eu consigo identificar padrões também para que eu possa tomar decisões, né, em diversas esferas da minha vida, certo? Então, esse é um dos outros pilares que a gente tem. Tem vários outros exemplos que a gente pode aplicar o reconhecimento de padrões. Por último, eu tenho o algoritmo, que é o quê? É uma estratégia, um conjunto de instruções para resolver um problema. Então, veja, lembram do beijinho que eu acabei de comentar com vocês? Eu coloco o leite condensado, eu coloco a manteiga, eu coloco o coco, eu vou mexer até desgrudar da panela. Então, esse passo a passo eu acabei de falar, ele é um algoritmo, porque ele é um conjunto claro de instruções para que eu possa resolver algo. E ele é composto por um conjunto de regras. Então, vamos pegar aqui o exemplo do brigadeiro novamente. Então, eu vou mexer, né, o brigadeiro, né, até desligar da panela. Então, se ele desgrudar da panela, no momento de eu desligar o fogo. Então, é uma regra que eu apliquei dentro desse contexto. E encontramos, pessoal, algoritmos o tempo todo. Quando você acorda e vai trabalhar, ou vai
escovar os dentes, que seja, vai ficar em casa, enfim. Você aplica um conjunto de instruções na sua vida. Então, você acorda, você toma um banho, escova os dentes, toma um café da manhã. Então, isso tudo são instruções no nosso dia a dia. Micro-ondas, né? Se eu tenho um micro-ondas em casa e eu vou lá e programo o tempo do micro-ondas. Então, passo a passo que eu coloco no micro-ondas ali é um algoritmo também. Então, ele está presente na nossa vida o tempo todo. Né? Inclusive, o algoritmo, né, era quando a gente começa a inserir a programação nas escolas, ele é um primeiro pilar, né, que a gente já aplica, né, desde muito tempo nas escolas, por meio de ferramentas como o Logo, né, bem como outras ferramentas que a gente vai conhecer no decorrer dessa disciplina. Então, veja, eu consigo, então, utilizá-lo com muita facilidade. Então, para cada um dos problemas que, por exemplo, vamos supor que numa mesma solução eu fui lá, dividi esse problema, eu abstraí as informações, reconheci os padrões, e esse padrão que eu reconheço, então veja só a conexão que ele tem com os outros pilares. Esses padrões, se eu consigo reconhecer, o que é esse padrão? Se ele tem um conjunto de instruções que será parecida. Quando eu desenvolvo um jogo, por exemplo, poxa, num jogo, em vários momentos, um personagem vai ter que pular. Então, vamos pensar no jogo do Mario, né? Em vários momentos o Mario tem que pular, né? Seja para desviar do obstáculo, seja para poder ir para um outro elemento ali. Então, veja, ele vai pular várias vezes. Eu não vou ter que colocar o algoritmo um passo a passo do que faz esse personagem pular. Que é ele ir para cima, esperar, voltar para baixo. Não. Quando ele quiser pular, eu vou reutilizar uma solução que vai fazer uma personagem pular em diferentes momentos. Então, não preciso programar tudo de novo. Eu só reutilizo o que já está pronto. No nosso dia a dia, a gente encontra o algoritmo em diversas situações. Tá? Como, por exemplo, quando eu vou seguir uma receita. Né? Como, por exemplo, o beijinho que eu falei agora há pouco. Mas eu vou trazer aqui agora uma receita de bolo. No algoritmo, nós temos o que chamamos de entrada, processamento e saída. Entradas serão as informações que eu vou fornecer para o meu algoritmo para que elas sejam transformadas. Numa receita, por exemplo, fazendo aqui uma analogia, seria o que? Os ingredientes, os ovos, o trigo, o leite, o fermento. E aí, eu vou ter o processamento, que vai ser esse conjunto de instruções que vão transformar essa entrada. Né? Então, poxa, os ingredientes estavam ali separadinhos, né? Agora eles vão ser transformados em algo, né? A partir desse conjunto de instruções. De forma que a saída seja o quê? A solução para aquilo que eu estava buscando. No caso aqui é um bolo pronto. Então, veja, todo algoritmo, então, eu vou ter essa diferenciação de entrada, processamento e saída. Se eu tenho um conjunto de algoritmos, né, um conjunto de instruções no meu processamento, para a mesma entrada que eu tiver, tem que ter a mesma saída. Então, vamos supor, eu estou seguindo uma receita de um bolo de baunilha. Então, eu tenho os ingredientes para esse bolo de baunilha. Se eu manter esses mesmos ingredientes para esse mesmo processamento, eu vou ter sempre a mesma saída. Agora, se eu alterar algo na minha entrada ou alterar algo nesse meu processamento, a minha saída vai ser outra. Certo? Né? Pode ser outra. Então, a gente tem essa diferenciação. Né? Então, a receita de bolo ela é bem comum, né? Quando a gente vai trabalhar aí com algoritmos, um exemplo bem clássico que a gente tem para a gente possa entender esse pilar. Então, aqui é uma aplicação do algoritmo no dia da nossa vida, né? Que a gente acorda, vai lá, escova os dentes, toma um café da manhã e sai para trabalhar. Então, esse passo a passo, ele é um algoritmo, né, do que eu faço todos os dias, né, e sempre, né, tem ali os mesmos resultados, né, só que a gente não segue, a gente não é um robozinho, a gente não segue tudo da mesma forma todos os dias, então a gente consegue ter resultados diferentes, né, em cada dia que a gente
executa esses algoritmos na nossa vida real. Então, veja, pessoal, esses pilares todos eu consigo trabalhar com desenvolver, né, com crianças, desenvolvendo nossa vida também pessoal, para que tornem, né, os problemas muito mais fáceis de serem resolvidos. E eu consigo trabalhar com isso, né, pensando no campo educacional com crianças, eu consigo trabalhar esses pilares sem usar computador, apenas com dinâmicas, com brincadeiras, para que elas aprendam a trabalhar a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e algoritmo de forma muito simples. Então, por exemplo, eu quero ensinar um algoritmo para uma criança, né? Uma dinâmica muito comum. Eu ir lá e pedir para que uma criança faça um papel de um robô e uma outra criança forneça instruções para ela, que pode ser uma plaquinha, né? Com andar 4 passos, virar para a direita, e a criança executa. Então, eu consigo aplicar isso. E quando colocamos na aula passada que é importante, né, que eu desenvolva o pensamento computacional de maneira integrada nas escolas com as disciplinas, é porque é possível, né? Eu sempre lembro daquela experiência do feijão, né? Que as crianças colocam lá o algodãozinho, né? O feijão, tem que regar para que o feijão cresça dentro do copinho. Uma experiência bem clássica, né, nas escolas. Ao invés de eu dar pronto isso para as crianças, eu posso ir lá e dizer para elas que, veja, tem esse conjunto de instruções e para que elas sigam ordens diferentes daquele conjunto de instruções e percebam aquilo que colocamos, que diferentes ordens, né, no processamento, né, nas entradas, vai fornecer saídas diferentes. Então, elas conseguem, de maneira palpável, entender o que é um algoritmo. Então, a gente consegue desenvolver isso sim na nossa vida. Né? Para quem é da área de educação, consegue desenvolver isso com os alunos, mas nós, em diferentes áreas, né, usando estratégias corretas, também conseguimos desenvolvê-lo. E vamos fazer isso, né, no decorrer dessa disciplina, usando várias ferramentas, certo? Então, quando eu aplico esses 4 pilares, eu tenho uma eficiência, então, produtividade, então, eu melhoro o gerenciamento do meu tempo, eu tenho uma abordagem que ela é estruturada, que vai facilitar a geração de novas ideias, né? E eu também consigo abordar de maneira lógica vários desafios na minha vida, certo? Então, era isso. Um abraço e até a nossa próxima aula.